Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caros amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo do Natal, aliás, praticamente no final do tempo de Natal já. Nós celebramos hoje a Epifania do Senhor e amanhã, segunda-feira, celebraremos justamente o batismo do Senhor e assim já começaremos logo depois o tempo comum durante o ano. O tempo do Natal, como tempo litúrgico, é um tempo precioso, porque nos fala do mistério da encarnação, o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. E a celebração desse final de semana da Epifania do Senhor, que é colocada como uma manifestação de Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade, é também muito preciosa, muito importante para todos nós refletirmos sobre essa manifestação de Deus no meio de nós, que nasceu no meio de nós, que vive no meio de nós e se manifesta como aquele que veio para salvar a toda a humanidade. A festa da Epifania do Senhor, ou manifestação do Senhor, como é a tradução, é também conhecida popularmente como festa dos Reis Magos, porque justamente se trata desses reis que vieram de longe, esses magos que vieram de longe e que foram adorar Jesus Cristo, vieram para encontrar-se com Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade. E é muito paradigmático justamente esse fato, né? Justamente esse aspecto que é colocado pela Escritura Sagrada. Aquele que é a luz do mundo brilha para todos, né? E todos vêm para encontrá-lo. E ele nasceu para todos. É o grande anúncio desse final de semana, desse tempo de Natal. Aquele que nasceu em Belém de Judá, nasceu dentro de uma cultura e de um povo, é o Deus conosco que nasceu para todos, para toda a humanidade, sem exceção. E é justamente esse anúncio da Epifania do Senhor, essa manifestação de Jesus como Salvador de todos, né? Popularmente nós temos assim essas apresentações populares dos Reis Magos, inclusive com as companhias de reis ou folias de reis, que também trazem um certo tipo de cultura popular, mas que está ligado justamente a essa missão dos magos que vêm de longe para encontrar o Salvador do mundo e depois sai anunciando que ele nasceu e nasceu aquele que foi esperado das nações. A liturgia desse final de semana, nós escutamos com muita clareza no Evangelho de Mateus o episódio, né? Justamente os magos que vieram do Oriente, guiados por uma estrela. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, não é? E aí justamente vem para essa região onde nasceu Jesus e procura saber onde é que foi, onde é que está o rei que acaba de nascer. Justamente aqui quando chega a notícia a Herodes, né, que estavam procurando, ele vai mentirosamente dizer aos reis, aos magos, né, para que procurem, deve ser em Belém, como dizem as escrituras, segundo os sábios da corte, e que depois de encontrá-lo vem dizer para ele, para que ele também vá adorá-lo. Claro que não era nesse sentido, né? Aí os magos justamente têm novamente a estrela que reaparece, né? Ou seja, a estrela que tinha visto no Oriente, né, foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino Jesus e ali parou. E eles o adoraram e, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra, e avisados em sonhos, voltaram por outro caminho. Meus irmãos e irmãs, os magos representam os povos que vêm de longe, que não são dos povos que estão ali, próximos de onde Jesus nasceu, tampouco o povo judeu que estava aguardando o Messias. Os magos representam todos os povos e a humanidade toda que espera a salvação e que vieram também representando toda a humanidade para adorar a Cristo Jesus. Aquele que é o Deus conosco, o incenso, aquele que é o rei de todos nós, o povo de Deus, o ouro, e aquele que veio para dar a vida, o homem que vai sofrer também, que é a mirra, né? Os presentes simbólicos que são oferecidos demonstram justamente a missão
do Messias, Deus conosco, o Rei que está no meio de nós, e ao mesmo tempo Deus e homem verdadeiro, que vai dar a vida por todos nós. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, lembram para nós que também na vida de cada povo, de cada um de nós, sempre vai existir uma estrela que nos conduz para Cristo. Não tanto uma estrela colocada no céu, né, no horizonte da nossa vida, mas no coração de cada um de nós, em acontecimentos, em experiências que vão dizer, olha, sigam por ali, você vai se encontrar também com o Deus conosco, com o Salvador do mundo, Jesus Cristo. É justamente esse aspecto, de um lado, que aparece que a salvação é para todos, não só para os judeus, onde Jesus nasceu, mas para todos, e os magos representam justamente isso. Do outro lado, se é universal a salvação, se Jesus veio para todos, também todos vão encontrar e ter uma possibilidade de chegar até Jesus. Nós lembramos que no Natal foram os anjos que avisaram os pastores, né, que vieram para adorar Jesus. Mas do outro lado, vemos agora aqui uma estrela daqueles que vêm de longe e guiados por essa estrela chegam até Belém, chegam até Jesus. Significando isso, que cada um de nós e cada povo tem essa mesma possibilidade de, através de sinais, através de dons, através da graça de Deus, se encontrar com Cristo, mesmo os de mais longe, porque Ele nasceu para todos. É o grande anúncio do tempo da Epifania, desse tempo de Natal. O Verbo se fez carne, veio morar no meio de nós e nasceu para toda a humanidade, não só para uma época, não só para um povo, não só para uma cultura, mas nasceu para todos. E justamente a celebração da Epifania, essa manifestação de Jesus, nos dá essa universalidade. E aí vem a missão universal da igreja, de estar anunciando a todos essa notícia. E é a nossa missão, de justamente proclamar a salvação a toda a humanidade. Sabemos que sempre nós vamos ter as dificuldades, como no caso de Herodes, um monte de situações assim, mas cabe a nós, sabemos que aquele que nasceu em Belém, filho de Maria, filho de Deus, nasceu para salvar a toda a humanidade, todos têm essa possibilidade de encontrar Cristo Jesus em sua vida, porque não faltará no céu da vida das pessoas justamente uma estrela que conduza a Jesus Cristo. Cada um pode ver a sua estrela, essa luz, de uma forma ou de outra em sua vida. Basta ter a disposição, ter a vontade, ter a coragem de seguir os sinais de Deus na sua vida, para poder encontrar-se também com aquele que nasceu para salvar a todos nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, isso é muito claro na carta de Paulo aos Efésios, segunda leitura desse dia de hoje, desse domingo, e da Efésios da Epifania. Ele vai dizer, foi a revelação que foi manifestado agora, e que talvez antes não sabiam direito, né? Agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. E qual é que fala Paulo aqui? A saber que os gentios, ou seja, os não-judeus, são co-herdeiros conosco, que somos judeus. São membros do mesmo corpo e participantes das promessas em Jesus Cristo pelo Evangelho. Então, aquele que nós ouvimos no Evangelho, que Cristo nasceu para todos e mesmo os de longe têm a possibilidade de encontrar-se com Jesus Cristo, Paulo explicita isso com muita clareza aqui na sua carta aos Efésios. Ou seja, aquilo que não estava claro, agora está muito claro e foi revelado. Os gentios, ou seja, todos os demais que não são judeus, são co-herdeiros conosco. São membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Paulo diz com muita clareza isso. Portanto, também, né, a salvação é também para os gentios e não só para os judeus. Isso vai depois se concretizar quando a pregação, né, dos apóstolos, quando começar ali pelos judeus, por Jerusalém, pela Palestina, por Israel, e depois vai estender também a Ásia Menor, em todos os cantos, e começar a descobrir que também os não-judeus aceitam, e ao aceitarem Jesus Cristo, encontram a vida. E aí começa justamente essa experiência dessa universalidade que até hoje nós temos. Ainda temos hoje muito a fazer com relação a essa universalidade. A salvação é para todos.
Nós temos uma identidade, sim, nós seguimos a Cristo, e esse seguimento de Cristo é importante, nos dá todo um jeito de viver e de ser, mas, meus irmãos e irmãs, aquilo que nós somos chamados a fazer é anunciar a todos a salvação de Cristo Jesus, porque a todos é destinada a palavra do Senhor, como diz justamente tanto o Evangelho, como também a carta de São Paulo aos Efésios, desse dia de hoje, desse final de semana, desse domingo, da Epifania do Senhor. É nesse sentido que nós vemos que nós não podemos abdicar da missionariedade. Somos missionários. Aliás, esse é um tema que tem sido bastante debatido, né? Em Aparecida lembra do estado permanente de missão, da missão permanente, né? Da missão continental. Agora, o Papa Bento XVI convocando o sínodo sobre a nova evangelização, lembrando dos países de antiga catequese, antiga evangelização, é necessário também uma nova evangelização. Ou seja, esse estado permanente de missão, porque Cristo veio para todos. E aqueles que o acreditam, que o aceitam na sua própria vida, de tal maneira são chamados a vivenciar o seguimento de Jesus, que o anunciam e proclamam a todas as pessoas. Essa missionariedade, o estado permanente de missão. Faz parte justamente isso, porque a salvação não se restringe apenas a um grupo étnico, a um grupo racial, a uma região do mundo, mas é universal. Eis aí o grande anúncio de dia de hoje, dessa festa, dessa solenidade da Epifania do Senhor. E por fim, a leitura primeira de Isaías 60, que já no Antigo Testamento lembra, né, que todos se reúnem para vir a ti. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são transportadas à garupa. Vem de longe para ti. Já fala isso em Isaías. E virão todos de Sabá, trazendo ouro, incenso e publicando os louvores do Senhor. Já Isaías fala dessa vinda de todos para o encontro com o Messias, que nós assim interpretamos a leitura de Isaías, capítulo 60. E por isso mesmo pede para que Jerusalém, que representa justamente todo esse sinal, né, olhe ao seu redor. Levanta-te, sê radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Vê, a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te iluminará. As nações se encaminharão à tua luz e os reis ao brilho da tua graça. Levanta-te, levanta os olhos e olha à tua volta, todos se reúnem. Meus irmãos e irmãs, com muita clareza a leitura de Isaías lembra para nós essa convergência dos povos, ao mesmo tempo aquele que é a luz, né, que ilumina a todos e que vem para trazer os seus presentes vindo de longe. É a festa que nós celebramos nesse final de semana, dentro do tempo do Natal que estamos findando, e que é uma manifestação de Jesus. Nasceu para todos e todos convergem para encontrá-lo, encontrar nele a vida e a salvação. Daí vem também tudo aquilo que é a tradição dos reis magos, né, que nós temos em nossas culturas, como no caso aqui no Brasil, das companhias de reis, que saem de casa em casa anunciando, justamente nessa época, que Jesus nasceu, com seus cantos típicos, com a sua maneira típica, com as suas tradições, mas que no fundo estão dizendo, né, essa manifestação, Cristo nasceu. Aquilo que nós queremos fazer também na nossa visita de casa em casa, na missão da gente, estamos aí anunciando a todos, o Verbo se fez carne e nasceu, veio morar no meio de nós, e nós anunciamos, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida. A festa da Epifania, meus irmãos e irmãs, nos convida a vermos essa luz em nosso caminho, que nós a descobramos, caminhemos e encontremos o Cristo e o anunciemos aos irmãos e irmãs. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.